Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graça e paz a todos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Que bom tê-los conosco nesse momento de cultuar ao Senhor, de adorar a Deus. Nesse momento que nós passamos, como todo domingo comentamos, né? Que estamos com problemas de distanciamento, sente falta daquele abraço, daquele aconchego, do cheiro da mãe. Nesse dia, que é também Dia das Mães, onde muitos de nós queríamos estar junto dela e talvez não possamos aproveitar esse momento. Mas também já peço que Deus abençoe todas as mães, que bom tê-la conosco acompanhando esse culto, e fique à vontade para adorar o Senhor, para cantar, para ler a palavra do Senhor, para receber do Espírito Santo o que Ele tem a nos falar hoje. Aproveitamos para orar, e uma oração de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Deus amado, querido, te louvamos, agradecemos por mais uma vez podermos estarmos, Pai, cultuando ao Senhor, cantar louvores, ler Tua palavra. Mais uma vez nós podemos, Pai, saber que o Santo Espírito está conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas mães, Pai, que geraram filhos abençoados, que nos ajudaram a andar nos seus caminhos. Mães, Pai, que se intercedem, que oram para os seus filhos. Muitos filhos, pais que hoje estão perdidos, muitos filhos passando dificuldade, e as mães incansavelmente se colocam em joelho para interceder por Ti. Obrigado, Senhor, levante mulheres valorosas que Te adoram e que jamais param de lutar por sua família. Obrigado, Senhor. Seja abençoando cada uma agora, seja trazendo Tuas mãos a cada família hoje, Pai, nesse momento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador e Salvador da nossa alma. Amém. Cantemos ao Senhor o hino 26, ao Deus grandioso. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando percebo que na cruz maldita Grandioso
és tu, grandioso és tu. Da final em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, a mais humilde e velha adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Leitura da palavra de Deus no Salmo de número 31, do verso 1 ao verso 5. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Se o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que, às escondidas, me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que nos dá certeza que o nosso refúgio, fortaleza, a nossa base forte, aquele que nos sustenta em momento de tribulação, de dificuldade, de fraqueza, é o nosso Deus. Oremos ao Senhor uma oração de adoração. Senhor Deus amado, te adoramos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito. Nesse momento agora que chegamos para adorar o Senhor, nos ensina, Pai, a nos acalmar diante de Ti, a sossegar diante do Senhor. Ensina-nos o silêncio da nossa alma, para que nós possamos ouvir a Sua voz, ouvir o Teu Santo Espírito pairando nesse momento em cada coração e nos levando à verdadeira adoração, a adoração que Te adora em espírito e em verdade. Mantenha nossa mente agora nesse momento, presa, cativo a todo pensamento em Cristo, e seja glorificado em nossas canções e adoração, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Nossas forças irão se renovar, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno. Que nunca irá deixar Deus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperar. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar. Tu és o nosso defensor.
Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Menino nasceu como filho, assim nos deu. E ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade.
Nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus Se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez a separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. nosso Deus é soberano, Ele reina Desde a fundação do mundo. a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez a separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Leitura na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. O texto de João, ele nos garante, irmãos, algo que seria impossível a qualquer ser humano, que era ter remissão do pecado. Mas através de Jesus, o nosso advogado junto ao Pai, nós podemos chegar diante dele e confessar tudo que nós temos feito, as nossas mazelas, as nossas iniquidades, em pensamentos, em ações e também na negligência. Te convido nesse momento, na certeza que temos um advogado junto ao Pai, a confessar diante do Senhor, a colocar diante do Senhor tudo o que você tem feito, que tem desagradado a Ele. Toda vez que nós ferimos a palavra de Deus, nós o desagradamos. Toda vez que temos oportunidade de fazer algo e não fazemos, nós o desagradamos. Certamente temos muito o que confessar. Chegamos diante do Senhor agora em oração. Deus Todo-Poderoso, Pai Celeste, nosso Papai Celeste, certamente pecamos contra Ti, contra o nosso próximo,
Pecamos, Pai, em pensamentos, palavras, ações ou negligência de fazer alguma coisa. Nossa fraqueza, Pai, e desejo carnal que temos, certamente pecamos contra o Senhor. E queremos confessar a Ti agora tudo que nós fizemos, todas as nossas mazelas. Que o Senhor nos ajude a enfrentar as dificuldades diárias, a vencer as batalhas espirituais contra a carnalidade. Que o Senhor nos ajude, Pai, a chegar sempre que errarmos ao nosso advogado, a Jesus Cristo, o justo, e confessar diante do Senhor, como acabamos de fazer. Perdoe-nos, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor no livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 7, 18 e 19, diz o seguinte: Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Na certeza que Cristo nos perdoou, e em nome de Jesus recebemos o pecado. E louvemos ao Senhor um cântico na certeza que somos perdoados por Deus. Amém. Sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Dia das Mães, nosso quinto domingo após a Páscoa do Senhor, após a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Estamos para adorar o Senhor. Certamente não podíamos fugir do tema do dia que é hoje. Apesar que a igreja não é movida por datas litúrgicas, mas eu quero trazer a mensagem hoje na lembrança do que uma mãe pode fazer por uma família, a mãe pode fazer por um casamento, o que uma mãe pode fazer por uma nação. E qual a representatividade da mãe, que muitas vezes certos atos simples hoje, mas representam muito no futuro. Te convido, quem quiser abrir a Bíblia comigo, no livro de primeiro livro Samuel, capítulo 1, do verso 26 ao capítulo 2, verso 1. 1 Samuel, capítulo 1, verso 26. Diz o seguinte, palavra do Senhor. E Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que estive aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também entrego ao Senhor, para todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Capítulo 1, verso 2. Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Oremos ao Pai. Deus santo e poderoso,
O Senhor que apoiou seu povo ao longo da história, que cuidou dos seus filhos e filhas como uma mãe carinhosa, com amor materno nos lidera no caminho da vida. O Senhor que é aquele que nos leva aos seus braços e cuida de cada filho seu. Pedimos agora que seja me dirigindo essa palavra, os meus irmãos também, que possamos todos ouvir a sua voz. Nos ajude, Senhor, através da sua palavra, a andar em teus caminhos, a nos fortalecer numa base fiel, pura, santa, que é a palavra de Deus. Fale conosco, te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que o livro de Samuel tem o nome do profeta Samuel, tem o nome do último juiz Samuel, mas interessante também como o livro ele começa falando no capítulo 1 e parte do capítulo 2, não dando a ênfase em Samuel, mas sim como surgiu Samuel, na sua família. O livro de Samuel começa com uma família específica, que é a família de Eucana, a primeira esposa Ana e Penina. Se você ler lá no verso 1, diz o seguinte: houve um homem em Ramaim de Zofim, na região de Efraim. Então, o livro de Samuel, como ele é uma continuação de Juízes, e o livro de Juízes tem um certo problema que tinha que ser resolvido, que era que naquele tempo, o livro de Juízes fala muitas vezes, naquele tempo não havia rei em Israel. E o livro de Samuel é a transição entre o período de Juízes ao período da monarquia, onde haveria um rei. Só que para chegar na monarquia, que no caso seria Saul e depois Davi, o livro de Samuel começa a transição, trazendo primeiro, falando sobre como surgiu o profeta que ungiu esses dois reis. E começa com uma família dizendo, e uma família muito normal para aquela época, um marido, Eucana, e a sua primeira esposa, que ele amava muito, que era Ana, só que Ana tinha um problema, ela não podia ter filho, era estéril. Então, por isso, possivelmente, Eucana casou com Penina, porque o texto nos fala que Eucana amava muito Ana. Então, só que mesmo amando muito Ana, uma família daquela época, uma família sem filhos, ela teria muito problema de prosseguir, de a família subsistir. Porque o filho era mão de obra e representava a herança, a continuidade da família. Então, nesse caso, nós entendemos, e muitos comentaristas entendem, que Eucana casou com Penina por causa da esterilidade de Ana. E Ana era uma das duas esposas de Eucana, e todo ano essa família ia a Silô para adorar o Senhor, fazer os sacrifícios, como que era costume dos judeus naquela época e como foi ordenado por Deus naquela época. Todo ano tinham que fazer um sacrifício a Deus. Então eles levavam um animal, entregavam ao sacerdote, o sacerdote matava o animal e parte da carne era devolvida para a família para festejar o perdão, para festejar a reconciliação com Deus. Interessante que no capítulo 1 você percebe que todo ano, quando fala todo, você diz que não havia exceções. Todo ano as duas mulheres de Eucana, mais Eucana, iam a Silo oferecer sacrifício ao Senhor, e logo após os sacrifícios, o sacerdote entregava parte do animal e era feita uma festa. Isso for ver capítulo 1, eu estou dando um esboço da vida de Ana para nós entendermos o assunto. No capítulo 1, então, após essa festa, diz o texto, capítulo 1, que Ana ela aproveitou esse momento, que estava todo mundo festejando, e é bem nesse momento de festa que Penina fazia uma coisa que não era muito agradável para Ana nem para a família deles, que ela zombava de Ana por Ana não ter filho. Ela zombava de Ana porque Ana era estéril. E Ana, como certamente muitas mães que não podem ter filho, que querem e não podem ter filho, estou dizendo que toda mãe é obrigada, toda mulher é obrigada a ter filho, mas muitas mulheres têm desejo de coração de ter filho. E a incapacidade dessa mulher levou a Penina a zombar dela todo ano, quase diz o texto que frequentemente Penina fazia isso. Não era só porque iam adorar o Senhor, mas naquele momento de festa, muita alegria, Penina pegava e zombava de Ana. Então Ana aproveitou e foi para o templo orar ao Senhor. E ela tinha um desejo forte no seu coração, que era pedir ao Senhor um filho. Então, quando todo mundo estava comemorando, Ana foi lá adorar a Deus e começou, eu não sei você se o pastor passou por isso, mas já passei por isso.
Quando nós chegamos diante do Senhor com uma causa, com uma dificuldade, com uma luta, nesse caso de Ana, uma mulher estéril era vista como quase inútil naquela época. Porque na cultura oriental, ou na cultura da região, a mulher ela tinha basicamente algumas funções. E uma das principais funções era ser geradora de filho. Era conceder a filho, era ajudar que a família continuasse. Então, era tanta tristeza no coração de Ana que ela foi para o templo orar, e ao orar, eu não sei, talvez o que entende é que não fosse a primeira oração dela, porque ela começou a falar sem sair som de sua boca. Sabe quando você apenas não tem muita coisa o que dizer e só lágrima desce? Um tempo atrás eu era acostumado a fazer algumas canções, e teve uma canção que eu fiz que dizia que era o som da lágrima, onde quando você chega diante do Senhor, você não tem mais o que falar, e o que sobra é lágrimas diante de Deus. Que só sobra, você só apenas sabe chorar, balbuciar, soluçar e não tem mais o que dizer. E nos parece que Ana estava desse jeito. Só que o contexto de Ana não dá a ideia que era um contexto muito adorador de Deus, muito religioso. Porque o sumo sacerdote, quando se fala de sumo, tem um sacerdote, tem um sumo sacerdote. Ele, ao ver Ana naquela oração, ao ver Ana apenas mexendo seus lábios, em vez de ele entender que era um coração quebrantado diante de Deus, ele achou assim: tá louca, mulher, tá bebendo? Você vem adorar o Senhor bêbado? Você vem orar o Senhor bêbada? Isso não é certo. Claro que isso interfere pelo contexto do sumo sacerdote. Os seus 2 filhos, que eram sacerdotes que sacrificavam, eles usavam aquela posição para prazer próprio, para buscar benefícios próprios, para que muitos deles têm relatos até que usavam para poder abusar de mulheres, abusar das famílias. Sacrificavam e traziam sempre o melhor para eles, os bens para eles. Então, o objetivo da religião naquela época de Israel, e por isso que é um contexto, é o que vai entre os juízes para a monarquia, que você for ler Juízes, você vai ver que diz o seguinte: naquele tempo não havia juízes, cada um fazia segundo tinha no seu coração. E na época de Eli, o sumo sacerdote, seus filhos, é a mesma coisa. Eles faziam conforme tinham desejo do seu coração. Não havia propósito de adorar o Senhor. Então, Eli, nesse contexto todo, Eli não consegue reconhecer que o balbuciar, os lábios mexendo de Ana, é uma oração sincera diante de Deus. Você percebe isso também, que quando Samuel, que é o filho que vai vir de Eli, de Ana, ele escuta a voz de Deus: Samuel, Samuel. Ele demora a entender que é Deus falando com Samuel. Eli não estava acostumado a ouvir isso. O povo de Israel não estava acostumado mais a ouvir a voz de Deus. Não era como foi em outro tempo, na época de Moisés, onde Deus falava, e onde até falava tanto que o povo disse: não, Moisés, fala você conosco, não deixa Deus falar. Nesse caso, então, eles não estavam mais acostumados a ouvir isso. Ana explica para Eli por que ela parece meio perturbada. Porque, na verdade, não tanto exteriormente, mas interiormente ela estava quebrantada, estava quebrada. Uma tristeza, eu não sei nem explicar, sabe? Um tipo de tristeza, ao ler o texto, você percebe que Ana não tem muita coisa o que dizer mais. E ela explica a situação e fala que: eu não tenho filhos, eu quero ter filhos. E você percebe também que no texto que ele julga Ana como bêbada, e ele nem pede perdão para ela por fazer isso. O texto não nos relata isso. Mas uma coisa ele fez, que foi dar a bênção a ela. Que Deus te abençoe. E Ana, ele saiu daquele momento, daquele momento de oração. Ela volta para a festa, numa certeza no seu coração, numa convicção de que Deus a abençoou. Que você for ler o texto, eu não vou ler, não dá tempo de ler todo o capítulo aqui, mas se você lendo o texto, você percebe que a Ana que chegou no templo para orar ao Senhor, e a Ana que voltou para sua casa, não é mais a mesma Ana. Ela voltou transformada, talvez não exteriormente, mas o seu coração tinha certeza que Deus a havia abençoado, que Deus a havia dado a bênção que ela tanto desejava e que a família dela precisava.
Isso está no capítulo 2, verso 12. Depois, você percebe que Ana começa já, após o nascimento de Samuel, como aquela mulher que estava quebrantada, agora é uma mulher que cuida do seu filho, que Deus a abençoou. Deus a abençoou. Então, irmãos e irmãs, hoje que é um especial para as irmãs, né? Claro que as lições bíblicas elas não têm gênero, elas são para homens e mulheres, mas eu quero trazer hoje 3 lições, os 3 As que há em Ana, além do A de Ana, né? Os 3 As que há em Ana. Porque, primeiro, que Ana é uma mulher adoradora, é uma mulher abnegada e é uma mulher agradecida. O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos, que vai no capítulo 1, se nós lermos o capítulo 4, capítulo 1, verso 4 a 18, você vai ver como Ana é uma mulher adoradora, em especial o verso 10 e 11, que diz o seguinte, vou ler aqui, você acompanha a sua Bíblia aí. E Ana, com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição dessa tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Como eu expliquei para os irmãos, todo ano a família ia adorar ao Senhor em Silo. Todo ano eles caminhavam, iam até lá e sacrificavam. E todo ano Ana fazia esse movimento, essa deslocação. Claro, irmãos, que você pensa que não é uma viagem que você entra num carro, ou você pega um ônibus, você pega um avião, senta acomodada e viaja. Não é um lugar onde tem um asfalto bonitinho, uma passarela para você caminhar, que você consegue ter um conforto, um tênis, um Nike, um Adidas, um tênis, um Nike Shox, né, que eram mais confortáveis no pé para fazer. É uma caminhada dura, onde você tem que fazer. Se você não tiver um coração adorador, você não consegue fazer. E você percebe que todo ano Ana fez isso, para adorar o Senhor. Então Ana tinha um coração devoto, um coração entregue. Mesmo, irmãos, a situação que eu já expliquei, a situação de Israel perdida, não havia mais, o sumo sacerdote não sabia mais adorar o Senhor, os seus filhos estavam perdidos na adoração, o povo de Israel perdeu até a vontade de levar o sacrifício. Se você ler o texto, eles não tinham nem vontade de levar o sacrifício, porque sabiam como eles seriam usados naquele momento. É muitas hoje que nós usamos essa tal desculpa para não dizimar e ofertar na casa de Deus. Onde nós, mas para quê? Para pastor roubar, para fazer tal coisa, para isso, para aquilo? Porque nosso coração já não consegue mais adorar o Senhor por causa da situação. Entretanto, se você olhar a vida de Eucana, Ana, essa família, eles não eram baseados pela situação, eles eram baseados pelo que havia no seu coração, de adorar o Senhor dos exércitos, aquele que nos tirou do Egito, aquele que nos livrou da escravidão. Esse eu devo adorar. Então, nós, quando viemos à casa de Deus, ou como nos ajoelhamos, abrimos a palavra de Deus, ou como estamos em família, em culto doméstico, o objetivo não é outro, senão adorar o Senhor. Eu sei que é difícil você olhar a situação, o mundo está perdido, tá? É tanto pecado, é tanta família destruída, é tanta mãe que consegue esquecer dos seus filhos, por mais que a Bíblia diz que isso seria difícil, mas muitas conseguem fazer. É muitos pais que não têm mais compromisso com a sua casa, é muitas mães que já não largam o seu filho para o celular cuidar, para o YouTubers cuidar, que você não consegue ver mais motivo para adorar o Senhor. Mas Ana arrumou motivo para adorar o Senhor, porque ela não era baseada na situação, mas era o seu coração adorador, a sua devoção, e ali ia adorar o Senhor. E você percebe que na adoração que Ana fez, nos versos que eu li, o coração dela é tão adoradora que, imagine você pedir uma bênção para o Senhor, e na certeza que Deus vai te dar, e é tanta certeza que você fala assim, quando Ele me dá, eu vou devolver. Quando Ele me dá, eu vou devolver. E a oração que Ana fez nos versos que eu li, primeiro ela envolveu submissão. Porque adorar é você reconhecer o lugar de Deus na sua vida e você se submeter a isso.
Você percebe que Ana, ao orar, ela faz um voto e Eli estava ali. O Eli era o símbolo do sumo sacerdote, símbolo de Deus no templo. Então ela se submeteu, que ela foi, prontamente, orou ao Senhor, mas sem passar pela autoridade do Eli. E adorar, no contexto do Antigo Testamento, envolvia sacrifício. Sacrifício. Quando de nós não ganhamos uma bênção para o Senhor, fizemos certos votos, certas promessas para Deus, de que se o Senhor me der, tal coisa eu farei. Eu me lembro, eu estou há muito tempo na igreja, quantas pessoas eu ouvi que assim, se Deus me der emprego, eu vou dizimar. Se Deus me der emprego, eu vou ficar fiel na obra do Senhor. Se Deus me der um carro, não faltar culto nenhum. Passou alguns meses, irmãos, nunca mais vimos irmão. Nunca mais vimos eles adorar o Senhor. Porque o coração deles não era voltado a adorar o Senhor, era voltado a buscar uma bênção. Ana, entretanto, tinha tanta convicção que seria abençoada, que ela já adorou o Senhor antecipadamente, que quando o Senhor me der, eu vou sacrificar, eu vou entregar a minha bênção, o meu filho, a Deus. O coração de Ana, assim, era um coração entregue, derramado, adorador ao Senhor. E o segundo A de Ana, ela é uma mulher abnegada. Como já falei aqui, imagine você, claro que um filho não dá para mensurar, não dá para botar valor em ter um filho. Mas você chora tanto, você clamou tanto por aquela bênção, você pediu tanto para Deus te dar. E quando Deus te dê, você fala assim, eu entrego a Deus. Na primeira oportunidade, eu entrego a Deus. O meu filho mais velho, chama-se Natan. E nós oramos muito para esse filho. Nós oramos muito. Muito mesmo. Quando ele nasceu, o nome, o significado, eu não queria um nome, eu queria o significado do nome que é da ele. Que era presente de Deus. Então tinha muitas oportunidades, porque nós sabemos que por nós mesmos nós não teríamos ele. Por nós mesmos nós teríamos até hoje clamando por um filho, fazendo muitas coisas humanas, mas temos a certeza que Deus nos deu um presente do Senhor. E Deus é tão bom que Deus nos deu, nós glorificamos tanto a Deus, vocês não têm noção de quanto nós agradecemos a Deus por isso. Que Deus logo deu um segundo filho por isso. E o interessante é que passou alguns anos, nós descobrimos que a minha esposa continuava a não poder ter filho. Nós temos 2 meninos abençoados. Gordo, mas abençoado. São gordinhos, mas são abençoados. Então, irmãos, mas nós sabemos que eles não são nossos. A minha esposa certamente sabe que eles não são nossos. Nós não estamos educando, ou ensinando, ou trazendo ao culto, ou fazendo eles parar no domingo para ver uma pregação, uma oração, uma adoração, porque eles são nossos. É porque na certeza que eles são de Deus. Porque Deus nos deu e nós queremos toda hora o devolver ao Senhor. A nossa intenção, então, é saber que eu não consigo reter o que Deus me deu. Eu não consigo reter a bênção que Deus me deu. Porque a bênção que Deus me deu não é minha, é dele. É um presente dele para nós, no caso de filho, educarmos e ensinarmos o caminho que deve seguir. Ana tinha esse coração. Porque você percebe também que ao fazer isso, ao coração de Ana ser abnegada, entregar a sua bênção a Deus, o Samuel não foi apenas uma resposta de oração a Ana. Ele foi também um homem de oração para Israel. Ele foi uma resposta de oração não apenas à vida de Ana, mas à nação de Israel que estava perdida, ao templo que estava perdido, os profetas que estavam proclamando coisas falsas, os falsos profetas, aqui estavam longe da palavra do Senhor. Então, Samuel, que foi a resposta à oração de Ana, não foi só a Ana, foi a toda a nação de Israel. Ele foi aquele que ungiu o rei Davi. Foi aquele que temos hoje textos bíblicos que nos conduzem ao ensinamento bíblico. Isso foi o profeta Samuel. Então, Deus deu Samuel a Ana. Sim, ele respondeu. Ana teve seu filho nos seus braços, no seu colo, a amamentou. E como era costume naquela época, no povo de Israel, naquela região toda, na verdade, que as crianças eram amamentadas por 3 anos.
E após 3 anos, aí sim que era feita a desmama. E após 3 anos, Ana teve seu filho, amamentou, ensinou o que pôde a ele, e 3 anos depois ela foi lá e entregou ao profeta Eli. Capítulo 1, verso 27 e 28. Diz o seguinte: Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E eles adoraram o Senhor. Então você percebe como, ao entregar o seu filho a Deus, do que ela está se privando? Porque quando um sacerdote ou um profeta vivia para Deus, não era 8 horas por dia, 44 horas semanais, era 24 horas por dia, todos os dias, dias após dia. Ana está entregando Samuel para adorar o Senhor o resto da vida dele. Então, o resto da vida dele, Ana sabia que não teria seu filho todos os dias. Não podia ver ele aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Ela talvez não ensinasse, não lesse os mandamentos com ele junto, porque ele estava entregue ao Senhor. Era tanta abnegação que nós temos hoje certas mães que quando ganham filho, a primeira coisa que faz é tudo, menos trazê-los para a casa do Senhor, menos ensiná-lo o caminho de Deus, menos consagrar o seu filho ao Senhor. É tudo, menos saber que se não fosse o Senhor, você não teria filho. Toda mãe que passa por um parto sabe que aquilo é milagre de Deus no nascimento de uma criança. Porque se não for Deus, gente, é impossível aquilo. O corpo se transformar daquele jeito, o corpo da mulher se transforma, sabe? E mesmo quando faz cesárea, pensa o risco que é uma cirurgia dessa. É só Deus. Aí muitas mães pegam seu filho no colo, amamentam e digam: é meu, ninguém me tira. Não te iluda, essa bênção não é sua, é de Deus. E se Deus quiser, Ele a tira. Se Deus quiser, Ele tira você dele. Deus faz e desfaz conforme o bem para a glória dele. O bem da glória dele. Então, nesse caso, Ana entregou o seu filho. E o que nós entendemos aqui, irmãos, que jamais subestime a abnegação de coração adorador. Samuel não transformou apenas a vida de Ana, a vida de Eucana, a vida da sua família, ele transformou a vida de Israel. O que nós temos hoje é porque Samuel foi uma resposta de oração e foi um homem de oração. Então esse foi o segundo A de Ana. E o terceiro A de Ana é agradecida. Então ela foi adoradora, abnegada e agradecida. Capítulo 1, do verso 1 ao 10, que é um cântico lindo, irmãos, é um salmo lindo que Ana proferiu ao Senhor, proclamou ao Senhor, derramou diante do Senhor. É tão lindo que se você ler o cântico de Maria, lá no Novo Testamento, que é o Magnificat, você vai ver que tem essência desse cântico aqui. Uma essência desse coração que é grato por tudo que Deus fez. Capítulo 2, verso 1. O meu coração exulta no Senhor, a minha força será exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Quando ela fala de salvação, no hebraico, é a palavra Yeshua, ou Josué, ou Jesus. Então você percebe que a resposta de Deus fez o coração de Ana exaltar tanto, que ela percebeu que não era apenas para o momento. Ela percebeu que não era só para agora, não é apenas minha, é uma bênção para todo Israel. É uma bênção que vai além do que eu posso imaginar. É isso que Deus faz, que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele faz mais do que você pode imaginar de bênção para você, mais do que você pode pensar de bênção para a sua família. Quando uma mãe, ora, busca ao Senhor, adora a Deus, ela é abnegada, coração contrito e quebrantado diante do Senhor, está pronta a entregar ao Senhor tudo que recebeu, ela sabe que Deus vai responder. E ao responder, só sobra uma coisa: agradecer. Agradecer. Adorar o Senhor com gratidão, com o coração compungido, a dizer glória a Deus.
O meu coração exulta no Deus que me salvou. A minha força não é eu, a minha força é o Senhor. Os meus inimigos, aqueles que riram porque que eu era estéril, que eu era uma inútil para a sociedade, aqueles que falaram que essa mulher não tem futuro. Hoje eu sei que Deus me salvou. Deus me deu um filho, uma bênção, e essa bênção vai além do que eu possa pedir ou imaginar. Essa bênção nos leva a adorá-lo. Percebe também, quando Ana vai agradecer ao Senhor, ela não é sem motivo. Ana adorou o Senhor, nesse caso, ela foi grata ao Senhor, porque ela tinha uma alegria que transbordava em seu coração. Ela tinha uma alegria que ela já não podia mais reter. Aquela oração que ela fez, lembra da oração que ela apenas mexia os seus lábios? Agora não dá mais para mexer os lábios, é tanto, sabe? Agora sou obrigado a cantar um texto, um salmo, um hino ao Senhor, que todos possam ouvir o que Ele fez por mim. Assim Ana orou ao Senhor. E Ana também, ela conhecia o caráter de Deus. Você percebe no verso 2 e 3, como o texto é repleto dos atributos de Deus. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro como Deus. Ele é rocha, Ele é o nosso Deus. Ana conhecia o seu Deus. Ele era grato porque ela conhecia o Deus que fez. Ela sabia que por ela, o corpo dela, o esforço dela jamais faria tal. Jamais teria Samuel. Mas Deus podia fazer. Ana adorou o Senhor também. Ela foi grata ao Senhor porque o Senhor mudou a situação dela. De uma mulher que andava no caminho triste, abatida, andava no caminho que não havia prazer no viver. Hoje ela é repleta de alegria e grata ao Senhor. Uma mulher que estava condenada a ser julgada pela sociedade como uma mulher inútil, por causa da infertilidade dela, mulher que prestava apenas para poder fazer, talvez cozinhar em casa, mas não daria filho. Hoje é uma mulher que pode se alegrar diante do Senhor, porque sabe que Deus a salvou. Ela, a sua família e a nação de Israel. Ana também adora o Senhor no verso 8 e 10, porque ela sabe que quem protege ela, quem protegerá ela, Samuel, sua família ou Israel, é apenas um, é a rocha, Deus. Deus. Então, uma mãe que sabe que somente Deus pode cuidar da sua família, jamais vai deixar de ser grata ao Senhor por isso. Quando seu filho sai para ir para a faculdade, quando seu filho sai para ir trabalhar, quando seu filho sai para ir para a escola, se ele voltar ao seu lar, é porque sabe que Deus cuidou dele. Você sabe que não temos garantia que voltaremos à nossa casa. Eu não tenho garantia que eu vou sair desse culto e chegar na minha casa. Mas eu sei que se eu chegar, é porque Deus me guardou. Então, uma mãe que sabe que toda vez quando ela vê seu filho voltando ao seu lar, ela consegue abraçar ele, dar aquele cheiro, é porque Deus cuidou tanto dela quanto dele. Ana adorava o Senhor porque sabia que na lei de Moisés já proferia que haveria um rei em Israel. Capítulo 10, verso 10 diz o seguinte, capítulo 2, verso 10. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Não havia rei em Israel. Não havia nem perspectiva de rei em Israel, porque o povo de Israel estava perdido em seus delitos e pecados. E quando ela fala de rei, ela está se referindo, obviamente, a algo que ela não via com seus olhos, mas tinha certeza no seu coração que a restauração do povo de Israel. Por quê? Por causa do seu filho. Irmã, eu acho que toda mãe tem isso no coração, mas o Brasil está perdido. A sociedade está perdida. Tem muitas igrejas por aí pregando falso evangelho. Muitas famílias destruídas. A sua talvez seja uma família destruída.
onde seu pai e sua mãe estão separados, divorciados, onde você foi criado na pancadaria de um pai bêbado, de uma mãe que não tem responsabilidade com o seu lar. Você olha o seu passado e diz, não tem perspectiva para o futuro. É mentira. Uma mãe que ora, que adora o Senhor, que é abnegada ao Senhor, que tem um coração grato ao Senhor, ela sabe que o seu filho pode ser a chave de mudança da situação da sua família. Ela sabe que aquilo que passou com você não será refletido no seu filho, porque você é uma mulher que busca o Senhor, que adora o Senhor. Você é uma mulher que está com o joelho diante do Senhor, que chega ao ponto de não ter mais palavras para dizer, mas tem a fé que Deus vai transformar os seus filhos, a sua família, a sociedade. Curitiba, bairro Campo Comprido, nós estamos. O meu condomínio, meu bloco, através de mulheres que oram. Não despreze a força, o poder que há na sua oração com fé. Ela falou de rei que não tinha. E ela falou a palavra ungido no final do verso 10. Ungido significa Messias, o Cristo. Ela está falando, olha, assim, o que ela fala aqui vai se cumprir quase 2000 anos depois. Quando ela fala do Salvador. Aquele que pode trazer restauração, a comunhão, religar o perdido a Deus, o ungido. Você percebe o poder que há na oração dessa mulher? Onde ela com fé proclama verdades que nós hoje podemos usufruir do ungido de Deus, Jesus. Aquele que pode restaurar a nação, aquele que pode restaurar as famílias, aquele que pode restaurar a minha comunhão com Deus, aquele que pode fazer o meu coração de pedra transformar em coração adorador, grato, abnegado por tudo que Jesus fez da cruz. Tudo por causa de uma mulher que orou a Deus. Irmãs, em especial as irmãs, as mães, irmãos que estão em casa, estão vendo esse vídeo, independente de onde você está, só existe uma solução para a sociedade, para a família, para você, para o seu filho. É Deus, é Jesus, é o ungido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a rocha que jamais se abala, o pastor que conduz as ovelhas. São tantos atributos que eu podia dizer sobre Deus. Só existe um Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que deu a sua vida, que na sexta-feira morreu, é aquele que no domingo ressuscitou e hoje pode redimir a mim e a você, nos religar a Deus, restaurar a nossa vida. Somente Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que o lar, a vida e a família, Israel, foi restaurado por causa de uma oração, a oração de uma mulher, que não saiu nem palavra dos seus lábios. Assim também, uma mulher hoje, uma mãe que ora por seus filhos, vai ter a sua vida, a sua família e verá o Brasil ser transformado. Não por causa de Ana, mas por causa de quem ela ora, Jesus, a nossa ponte, nossa porta que nos leva até Deus. O que eu quero trazer para vocês hoje também aqui, um coração adorador, abnegado, grato. Ele sabe quais são as verdadeiras prioridades. E as prioridades não é o seu bem-estar. A prioridade de Ana não era o bem-estar dela, por mais que isso também passou pela bênção de Deus. Mas você percebe na gratidão dela que ela viu além. A bênção vai além de mim. É para a nação. O que eu faço agora, a pergunta para você é que, como você está adorando a Deus em meio a momentos difíceis? Será que você é baseada nas dificuldades que a sociedade te impõe, te mostra? Ou seu coração está voltado apenas a adorar a Deus de uma forma sincera, pura e abnegada?
Salmo 37, verso 4 e 5 nos orienta. Entrega tudo que tens a Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Querida mãe, querida irmã, você que vê a sua vez dificuldade, problemas, creia aqui. Quando você entrega ao Senhor o seu coração, tudo o que você tem, Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele fará o seu filho se arrepender dos pecados, sair da droga, da bebedeira, do adultério que talvez ele esteja. Você vê a família do seu filho destruída. Ele fará o seu filho crescer. Talvez seja um pequeno hoje, fará crescer diante do Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Essa é a mensagem que eu quero entregar para as mães. Sejam gratas, sejam adoradoras, abnegadas e gratas. E que Deus as abençoe. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Pai, te louvamos mais a oportunidade de ouvir a Tua palavra e saber que o Senhor está conosco. Abençoe em especial esse momento, Senhor, as mães que clamam por seus filhos, que clamam para a restauração dos seus filhos, mães que já não encontram mais palavras para orar, não encontram talvez mais forças para fazer, mas eu sei que o Senhor pode. Fortalece cada irmã, fortalece cada irmão, cada marido também, Pai, que talvez crie seus filhos sozinhos, ajude-os também nesse momento. Cada irmã, Pai, que está passando dificuldade, talvez perdeu o emprego por causa dessa pandemia, talvez seja falta de comida no seu lar. Ajude, Senhor. Fortalece os meus irmãos. Que o Senhor esteja guardando e protegendo poderosamente, através do Santo Espírito concedido por Deus, por Jesus Cristo naquela cruz. Cremos na sua salvação, cremos na tal restauração que há em Deus. E é por isso que nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. É por isso que nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito. É por isso que nós entregamos a Ti tudo que o Senhor tem feito por nós, em oferta e sacrifício de adoração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus seja repleta em suas vidas. Fique na paz de Deus.